Como que você sabe que não é coisa da sua cabeça, da sua imaginação, hein? Como que você trata isso? Que jeito que você faz para identificar que não é coisa da sua cabeça? Eita, tem gente que consegue identificar isso assim, ó, no estralar de dedo. Você já percebeu que muitas vezes você, aonde você está, você entra num estado assim que você imagina uma coisa e aí você pensa e fala, cara, isso aqui será que é da coisa da minha cabeça? Ou será que esse é o propósito que eu tenho que fazer? Por que que isso está acontecendo? Por que que não está acontecendo? Por que que as coisas acontecem para tal pessoa e não acontecem para mim? Porque muitas vezes você ainda não está ativo espiritualmente. E olha, eu vou te dar um recado de sabedoria. A sabedoria é bom ela ser transbordada. Ó, quando você tem uma impressão de alguma coisa que está acontecendo, você simplesmente tem que se tocar que as coisas não acontecem por coincidência. Não é ao acaso. As coisas não são feitas ao acaso. Presta atenção. Quando você tem alguma atitude a se tomar e aquilo fica martelando na sua cabeça, não é coincidência, não é por acaso. Comece a meditar, comece a pensar, use a sua cabeça. As coisas não são coincidência na sua vida. Tudo que acontece ao seu redor é o Espírito de Deus falando contigo o tempo inteiro. A hora que você acorda, a hora que você deita, a hora que você levanta. Você sabia que o seu corpo, ele tem, alma, corpo e espírito? Alma, corpo e espírito. E o seu espírito é um que muitas das vezes ele é um contra dois. Ele é ele contra a sua alma e a sua carne, o seu corpo. Por quê? Porque às vezes você quer tomar uma atitude, um exemplo, o seu espírito pede para você fazer alguma coisa correta e a sua alma e o seu corpo quer fazer uma coisa errada. Um exemplo, atalhos. Então você tem que se identificar com isso. Não pode deixar que o seu corpo e a sua alma falem mais alto. Por isso que o Espírito, que é o Espírito que Deus quando foi Jesus quando foi crucificado, foi para diante de Deus e sentado ao lado dele, ele desceu o Espírito para conduzir o nosso dia. Só que muitas pessoas estão com o Espírito assim desativado na vida dela. O Espírito está em você, mas você não presta atenção. Então é como se ele estivesse em stand-by, esperando você, por coincidência ou por acaso, você aparecer, se tocar, que o Espírito está com você. Então você tem que deixar ele te falar, deixar ele te guiar e você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque as coisas acontecem pra gente, a gente às vezes acha que são coisas da nossa cabeça, né? Eu vou dar um exemplo. Você já foi num semáforo? A gente estava falando sobre isso hoje cedo. Você já foi num semáforo? Às vezes tem uma pessoa vendendo alguma coisa, ou pedindo uma esmola, ou tá vendendo uma paçoca e você tira lá, a paçoca é R$3, R$5, você tira, vai pegar na carteira, tem uma nota de 50, o Espírito fala com você assim, você ouve sua cabeça, dá 50, seja generoso. E aí o seu corpo, a sua alma fala, não, a paçoca é 5, por que você vai dar 50? Então, o que você faz? Você simplesmente tira 5 da carteira e dá para comprar aquela paçoca. Às vezes o Espírito fala para você, você nem compra paçoca, só dá os R$5 e você fala, não, tô pagando. A sua carne fala mais forte, a sua escassez fala mais forte. E aí você não sabe se é coisa da sua cabeça ou não, se é coisa de Deus, entende? Porque assim, muitas vezes Deus ele tenta te alertar, sempre, de diversas formas, mas você não está preparado para ser alertado, porque você não está com intimidade suficiente para discernir o que Deus tem para você, o que o Espírito tem para você, o que tem para você no seu próximo passo, na sua próxima jornada, na sua próxima estação. Então as coisas estão acontecendo e você simplesmente não acredita, você acha que é coisa da sua cabeça e Deus está agindo, fazendo de acordo com os planos dele, de acordo com os planos que você às vezes está sonhando, só que você não acredita. Você acha que tudo é uma simples coincidência. Essa é a verdade, é uma simples coincidência. E as coisas não são assim, não são simples coincidências. Presta atenção, a hora que as coisas acontecem, e aí você de repente vê que acontece de novo em outro lugar, aí você ouve falar a mesma coisa, você acaba acreditando que aquilo não é coisa da sua cabeça. Você fala, mas não é possível que toda hora está acontecendo uma coisa, toda hora parece que Deus está falando comigo, toda hora parece que as coisas estão indo por outro lado, toda hora parece que Deus está comunicando comigo.
E aí você fala, mas não é possível, é uma coincidência. Mas é de verdade, é ele tentando se comunicar com você. No seu corpo, se você colocar corpo, alma e espírito, se pôr 33% de cada, você tem que deixar prevalecer as atitudes do espírito. Então você tem que elevar o nível do espírito para 40%, para 50%, para 60%, para baixar as vontades da sua carne e da sua alma. A sua alma pede mais as coisas, a sua alma pede. O seu corpo, muitas vezes, ele não quer acordar cedo, ir para uma academia, fazer alguma coisa, e porque seu corpo pede. Mas o seu espírito, às vezes, ele está pedindo, olha, cuida, vai fazer uma academia, vai fazer uma dieta. O seu espírito pede. O seu espírito pede porque ele sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, assim, o espírito pede para você fazer, o seu corpo fala que não vai estar cansado, e a sua alma fica ali, pra quem na academia? Ela fica lá te sabotando. Pra quem na academia? Não vai, não mexe com isso não. Então, assim, começa a prestar atenção. Sobre generosidade, às vezes você está querendo ser generoso com alguém. Nossa, eu senti vontade de fazer tal coisa. E aí você fala, não, mas quando eu tiver tantos milhões na conta, eu faço. E aí, assim, eu te falo, por que você não é generoso hoje, né? Eu era uma pessoa que não era generosa. Nunca fui. Uma pessoa, assim, que eu me considerava, assim, como extremo escasso. Não pagava, não entregava nada no sinaleiro, no semáforo, por causa de que, não vou deixa ninguém ficar pedindo. As pessoas estão pedindo as coisas, pode vender. Só que eu não entendia sobre generosidade, eu não entendia o que era esmola, não entendia o que era dízimo. Porque a partir do momento que você começa a entender isso, você deixa o Espírito falar com você, às vezes o Espírito te fala, paga a conta daquela pessoa. E aí você fala, senti uma vontade no meu coração de pagar a conta daquela pessoa, senti uma vontade no coração de doar R$10, de doar R$100, de doar R$1.000. Só que eu senti a vontade, mas não fiz. Por quê? Porque a sua alma falou mais alto. Você deixou ela transparecer mais alto a atitude que ela tem que fazer. Você deixou a sua alma falar mais alto. Você deixou a atitude do seu corpo falar, não, seu corpo pega e fala assim, pra que você vai fazer isso, moço? Sendo que você tem conta para pagar. Quantas pessoas não dão dízimo para a igreja porque ela fala, eu tenho muita conta esse mês, não vai dar, Senhor. Sendo que na verdade a primeira pessoa que tem que fazer, a primeira coisa que tem que se fazer é entregar o dízimo ao Senhor. Essa é a verdade, que ela é nua e crua, entende? Então, assim, uma coisa que eu te falo, deixa o Espírito Santo de Deus guiar você. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir os seus dias, conduzir a sua pessoa. Porque você está toda hora tentando ser guiado pelo Espírito. O Espírito está tentando te guiar, só que você não presta atenção. Eu vou contar uma coisa assim, que já veio na minha cabeça, que agora, às vezes vai edificar a sua vida. Se edificar, você deixa um comentário aí, tá? Eu tenho um canal no YouTube também, tá falando sobre isso, como ser guiado pelo Espírito. Tem vários vídeos lá falando sobre isso. E formas que Deus fala com a gente. Ó, esses tempos atrás eu tava numa casa que eu morava, no Mato Grosso. Muitos anos nessa casa. E aí tinha uma goteira do ar-condicionado e tinha um balde. E aí eu passei no corredor e tava aberta a porta e o balde tava mais que 70% cheio de água. Sendo que eu podia já ter esgotado essa água. E na hora que eu passei por ali, de repente, o Espírito gritou na minha alma, assim, falou, tira, olha só como ele falou assim pra mim. Eu passei pela porta, olhei o balde, reflexo rápido, meio milésimo segundo. Eu fui ali, olhou, falou assim, eu cheguei na porta do fundo, na hora que eu peguei pra abrir a porta do fundo, uma porta de vidro assim, aí falou assim, tira aquele balde dali, que a sua filha vai jogar o celular da sua esposa lá dentro. Aí deu aquele cri, tira aquele balde. E aí na hora que eu abri a porta e saí, o Espírito falou assim pra mim, de novo no meu coração, falou assim, você vai esperar acontecer ou você vai me obedecer? Cara, eu pensei comigo, é coisa da minha cabeça? Tá bom, que seja coisa da minha cabeça, mas eu vou lá. Fui lá, peguei o balde, tirei aquele balde lá, joguei água fora e aí deixei sem o balde. E aí que eu te falo, o Espírito te alertou. Aí você fala assim, eu tive uma impressão no Espírito. Quem que estava falando? Era a voz da minha cabeça ou era a voz do Espírito? Por via das dúvidas, faça as coisas, deixa ela acontecer. Então faça, vai lá e tire, entendeu? Eu tirei o balde de lá e acabou. Entende? Então assim, por via das dúvidas, se você tiver um direcionamento na sua cabeça, faça, não custa nada você fazer, sabe? Você tem que ter essa atitude, tem que ter esse você quer ser guiado, você quer ter instrução, você quer ser próspero, você quer fazer um monte de coisa na sua vida, mas você não se permite ser guiado. Então assim, é um erro que a gente comete, de não se deixar ser guiado. Comece a prestar atenção no que acontece ao seu redor, que aí as coisas estão acontecendo. Deus está falando com você, Ele está falando com todo mundo. Lá na Bíblia diz que qualquer um que acreditar nele vai poder fazer coisas maiores do que ele fez. Só que a gente, infelizmente, pelo menos as pessoas com qual eu estava ao meu redor, elas faziam as coisas de outra forma.
Eu nunca fui ensinado a, antes de fazer alguma coisa, perguntar para Deus o que é melhor para mim, porque Ele já sabe o que é melhor para mim. Então assim, Ele tá te guiando o tempo inteiro, Ele tá falando na sua cabeça o tempo inteiro. Não é voz da sua cabeça, não é coisa da sua cabeça. Quando você tem uma impressão no espírito e você acha, e olha, as mulheres, as mães têm muita impressão no espírito, elas têm um sexto sentido. Às vezes a mãe fala assim, ó, não é pra você sair hoje. Fala pro filho, ué, mas eu tô saindo. Eu falo, não sei, não é pra você sair. E ela fala, não sai. E aí o filho obedece, mesmo ele sendo um adulto, mesmo ele sendo maior de 18 anos, ele obedece e não vai. E às vezes acontece alguma coisa lá, ou iria acontecer alguma coisa. Por quê? Porque a mãe tem um sexto sentido. E o sexto sentido é um sexto sentido de comunicação com o Espírito Santo de Deus. O Espírito alertou ela que iria acontecer alguma coisa mal. Quantas coisas você já ouviu nisso na sua vida? Então assim, aí você fala, é voz da cabeça de mãe? Vai morrer se você não for? Então só obedece. E às vezes o Espírito fala com a gente tem que só obedece. Só obedece. Outro caso, eu estava um dia na Sabesp, de água aqui, e aí eu e minha esposa estávamos passando a água para o nome, que tinha que ir lá pessoalmente no ganha-tempo, que poupa tempo, não sei o nome, e aí nesse momento que a gente esteve lá, tinha uma mulher bem humilde atrás da gente, e ela estava com uma conta de água, a gente estava ouvindo a conversa dela, ela estava atrás de mim, minha esposa na minha frente, sentada na cadeira, eu em pé, e olhando para trás ali, e a mulher falando que queria ligar a água, com duas crianças pequenininhas, uma mulher assim que não estava, você via pelas vestimentas dela, que não era uma mulher de poder aquisitivo grande. Então, o que aconteceu nesse momento? Eu senti no meu interior para pagar a água dela, o Espírito falando assim, paga a água dela. Eu fiquei quieto, quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente não quer deixar de ouvir. Então eu até senti assim, dentro de mim, para pagar. E eu olhei para trás e comecei a tentar enxergar o valor na tela do computador. Por quê? Porque o meu espírito mandou eu pagar, o Espírito Santo mandou eu pagar, falou pro meu espírito, passou uma informação, fez um download da informação. E aí a minha alma pensou assim, pagar pros outros, a pessoa tá trabalhando, cada um com seus problemas. E o meu corpo juntou assim a escassez, falou assim, não paga não. Aí eu pensei assim, a minha conta tá uns R$80. O que é uns R$80? E aí eu falei assim, eu senti de pagar. E aí minha esposa tava ali, nós ouvimos uma conversa, passamos meia hora ali, fomos embora. No que a gente entrou no carro, eu não paguei a conta, no que a gente entrou no carro, e eu vim lá no meio do caminho, assim, andando. Na hora que eu vim andando, quando você começa a ouvir a voz de Deus, você fica pedindo uma confirmação. Deus, fala comigo, confirma pra mim que é isso, não sei o quê. Eu tenho que pagar a água dela, não entendi, foi nada. Agora eu senti aqui de pagar, não sei. Eu quero te obedecer, mas eu preciso de mais clareza, eu preciso de mais intimidade contigo. E aí o que aconteceu? Na hora que eu entrei no carro, minha esposa deu partida, ela foi dirigindo. Ela falou assim, eu falei, amor, você acredita que naquela hora que a mulher tava falando os trem lá, eu senti uma vontade de pagar a conta de água daquela mulher? Na hora que eu falei, ela falou assim, é mesmo? É? Eu também senti. Você sabe que o Espírito falou pra mim pagar a conta dela, e eu falei assim pra ele no meu coração, olha, você sabe que não tem R$1 na minha conta, senão você sabe que eu pagaria. Mas assim, eu peço, Espírito Santo, encha o coração do meu esposo, perturba ele pra ele pagar. Na hora que ela me falou isso, quando a gente está estudando a palavra, eu entendi que isso é uma testificação. O Espírito mandou um comando, eu pedi uma confirmação e ele confirmou através da boca da minha esposa. Na hora que ela falou, a gente tinha andado 300 metros do local, eu falei assim, volta lá e vamos pagar. Volta lá e vamos pagar a água para ela. Então assim, aí eu até falei assim, aí ela errou o caminho. Na hora que você erra um caminho aqui em São Paulo, você anda 5 km. Aí enrolou pra gente voltar. Aí ela falou assim, eu falei, moço, você errou o caminho, vai demorar a chegar lá, amanhã não vai estar lá. Ela falou assim, fica tranquilo, que se for pra gente pagar o negócio, senão vai voltar, ela vai estar lá, não importa quanto tempo demore. E aí, quando a gente voltou, a gente parou, eu fiquei no carro, a gente ligou o alerta, porque não estava no estacionamento, e ela desceu de a pé. Eu falei, vai lá, pega a conta da mulher, manda uma foto do código de barra, escreve, escaneia, faz alguma coisa e manda aqui que eu vou pagar, eu te mando comprovante e tal. Nesse momento que ela ia a pé, tipo, andar uns 150 metros até chegar nessa mulher, e eu fiquei dentro do carro com a criança, com o carro ligado, o Espírito tinha mandado eu pagar, aí começou a alma e o corpo a falar mais alto, a escassez falar mais alto. Aí falou assim, você já viu o valor? Você vai pagar um negócio, você nem viu o valor. Você tem certeza que você vai pagar? Vamos ver se você tá bom mesmo. Eu vou te mandar o valor aí. Tá. Aí eu falei assim, meu Deus. E aí eu fiquei naquela... Aí tipo assim, será que eu pago? Será que eu não pago? Não, mas agora eu mandei ele lá. E aí o Espírito começa a entrar em contradição com a sua alma. O Espírito começa a entrar em contradição com o seu corpo. Entendeu? E aí você tem uma atitude a se fazer, só que você não tem coragem, você sabe o que tem que fazer. E aí você falou, agora, ó, aquela palavra, agora fe tudo, e agora ela já foi lá, como é que ela vai ficar a vergonha agora se ela pagar? Aí eu falei assim, ó, o Espírito falou assim, não importa, você vai pagar, o valor que chegar aqui você vai pagar, tal. E aí a escassez falou mais alto, eu falei assim, ó, Deus, eu tô obedecendo o Senhor, seja o valor que chegar aqui, eu vou pagar, não importa o valor.
Na hora que a mulher pegou, ela chegou na mulher, aí tem a versão dela que ela conta assim, falou, ó, Deus mandou vir aqui pagar a sua conta. A mulher falou, eu não acredito. E aí tem uma função pra mulher acreditar e tal. Moço, passa a conta, a gente vai pagar pra você, que a gente sentiu, a gente tá aqui obedecendo, obediente a Deus e tal. A mulher não acreditava, mas por que você tá fazendo isso? Não tô entendendo, por que você tá fazendo isso? E assim, depois ela ficou maravilhada, ela mandou um negócio, aí ela mandou pra mim, na hora que chegou no meu celular, eu regalei o olho desse tamanho, eu falei assim, meu Deus do céu. Não era uma água de 80 reais que eu achava. Não era uma água de 80 reais. Era tipo 6 vezes mais. 600 e poucos reais lá. Eu falei, meu Deus. Era uma luta atrasada. E aí a carne da gente reluta. Ela reluta. Fala assim, a escassez, ela reluta. Você vai pagar um negócio pra uma pessoa que você nem viu, que você nem conhece, que você não sei o quê. O Espírito mandou pagar. Ele não falou, tira 100 reais do bolso, dá pra ajudar ela a pagar. Ele falou, mandou pagar a água dela. Se fosse 10 reais, você ia pagar 10 reais. Se fosse 1.000 reais, era 1.000 reais. E você tem condição, então faça. Faça você. E eu peguei, entrei no aplicativo, quase de olho fechado, lutando com a minha escassez. Paguei, mandei o comprovante. E a mulher, a minha esposa, contei esse testemunho numa live. E aí eu falei assim, meu Deus, olha só o que aconteceu. Então assim, o Espírito manda você fazer. E você pega e faz. Só que a sua alma reluta. Então Deus está tentando se comunicar com você o tempo inteiro para você tomar atitudes na sua vida, para você ter direcionamento, para você fazer qualquer coisa, para você plantar uma planta, para você fazer do seu dia se tornar perfeito, fazer do seu dia se tornar bom. O Espírito está comunicando com você, só que basta você se atentar, você olhar. Preste atenção no que Ele está clamando, no que Ele está fazendo por ti, porque Ele está fazendo o tempo inteiro. E eu fiz isso e uso de testemunho hoje para como obedecer à voz de Deus, como obedecer, como ser obediente, o que Ele mandar você fazer, sabe? E as coisas começam a ser assim. Deus, Ele fala com a gente o tempo inteiro. Só que a gente não está preparado para entender o que Ele quer dizer e para onde a gente seguir. Então você tem que muitas das vezes obedecer e confiar que as coisas vão dar certo, que as coisas estão dando certo. Hoje eu fui para um encontro de homens e pude compartilhar no finalzinho, num lugar que eu nunca fui. O cara falou assim, como saber que às vezes você tem uma vontade de fazer alguma coisa, de ser generoso com alguém, como a gente saber que não é coisa da nossa cabeça e sim que é o Espírito falando. Aí eu pude compartilhar, né? Uma coisa eu compartilho com vocês. Toda vez que aparecer uma coisa na sua cabeça, ela nunca vai ser contra a palavra de Deus. E o inimigo nunca te pede para ajudar ninguém. O inimigo nunca te pede para você ser próspero na vida do outro, você ajudar o outro. O inimigo, ele não te pede isso. É Deus que coloca na sua vida. Na hora que você está no semáforo, fala assim, ó, dá 50 para ele, dá 100, dá 10. Compra o produto e não fica com o produto, só ajuda. É o Espírito de Deus, porque o Satanás, ele não quer. Ele faz assim, ó, não faz. Não paga. Não faz isso. Então, ele é o contrário. E aí eu pude compartilhar isso com as pessoas. E quando é coisa do fruto do Espírito, o Espírito de Deus começa a aguçar a vontade no seu coração. Ele começa a te martelar com aquilo. E quando você é martelado com aquilo, você tem que prestar atenção, porque é Deus falando com você. E se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aí, que o vídeo vai ficar aí. Dona Maria Natividade está aí nativa, obrigado por estar assistindo. E aí, sem marcar hora, se eu sentir vontade aqui, fiz essa live para vocês, fiz esse vídeo, e que Deus toque no coração de alguém. Esse vídeo com certeza vai edificar a vida de alguém. E presta atenção no que o Espírito de Deus está falando contigo. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui que eu vou responder, que eu vou fazer outro vídeo falando, que eu vou te responder e eu posso ser servos, te auxiliar nisso, né? Servir com isso nisso. Em nome de Deus, obrigado a vocês que estão ouvindo. Que sopre esse vídeo para as pessoas que precisam. Em nome de Deus. Amém.